Bom dia a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, atender o convite desse importante escritório de direito tributário do nosso país. Em São Paulo, não precisa dizer a vocês o que São Paulo significa para o Brasil. Eu tenho uma relação de amizade muito grande com a família da Letícia, né? Eu sou um participante tácito, vamos dizer assim, dos escritórios do pai dela, em Salvador e Brasília, um grande líder, né, de equipe, um homem que foi deputado e é um grande amigo, uma amizade de 3 gerações de infância. Vi Letícia crescer e hoje aí já mestre em direito tributário, ela foi a intermediária desse convite. A primeira, eu não era o relator designado inicialmente para a relatoria desse projeto. Foram designados 2 pessoas, um para presidente e outro para relator, que não tinham formação jurídica, e houve um incômodo e uma manifestação muito grande desse incômodo por parte da sociedade civil, né, o site Ficha Limpa, Contas Abertas, Transparência Brasil, a AMB e a OAB à frente, a nossa OAB. Daí que houve a renúncia, né, dos que foram inicialmente designados, e eu fui parar pelo destino, né, porque eu vim acompanhando esse projeto sem saber que seria o relator desde o trabalho da comissão de juristas, que foi brilhantemente presidida pelo ministro Luiz Fux. Daí que virei relator. Esse é o principal código do Brasil, é o código onde estão as regras pelas quais as pessoas pleiteiam e se defendem. E ninguém passa por essa vida sem, em algum momento, ter que lidar na justiça. Quer seja porque pede um divórcio, as regras pelas quais você vai se divorciar estão ali. Quer seja porque vai pleitear uma pensão alimentícia, o pagamento de uma dívida, a questão de um limite com o vizinho, enfim. Todos esses aspectos da vida do cidadão estão ali no CPC. Na minha opinião, depois da Constituição, é o documento mais importante do nosso ordenamento jurídico, servindo subsidiariamente no direito, né, tributário, no direito eleitoral, no direito administrativo, no direito trabalhista, né? E hoje, no Brasil, nós temos a felicidade de ter o CNJ. Antes do CNJ, nós não tínhamos uma radiografia, né, do Poder Judiciário brasileiro. Graças ao CNJ, nós ficamos sabendo, por exemplo, de que em 2010, de cada 100 processos que ingressaram em juízo, 70 não foram resolvidos no mesmo ano. Na área de execução fiscal, pior, a cada 10, 9 não são resolvidos no mesmo ano. 43% dos processos que tramitam nos tribunais de justiça do Brasil dizem respeito à execução fiscal, que tem uma duração média de 8 anos e 2 meses. E quando você termina essa execução, o bem já sumiu, já se deteriorou. Para que a gente possa cobrar R$ 1.500, nós fazemos que o Poder Judiciário, no seu funcionamento, gaste R$ 4.500, né? Graças ao CNJ, nós ficamos sabendo, por exemplo, que 51% dos grandes processos do Brasil trazem o poder público no polo ativo ou no polo passivo, né? 38% trazem os bancos. E, em terceiro lugar, vem as telefonias, né, as empresas telefônicas, né, mas aí já com 6%. Um dos grandes problemas do Brasil são as decisões díspares. Eu e você ingressamos no judiciário com a mesma causa de pedir e 2 juízes vizinhos de porta dão uma decisão para mim e outra para você. Isso estimula a litigiosidade e viola a boa-fé objetiva, né? Aí as pessoas procuram a nós advogados, né, na crença de que o vizinho ingressou em juízo com aquela causa de pedir, foi vitorioso, ela também tem este ânimo, né, de querer ingressar em juízo também.
A sociedade brasileira, ao longo do tempo, começou a desenvolver instrumentos para tentar melhorar o funcionamento do judiciário. A súmula vinculante é uma delas. O Instituto da Repercussão Geral é outra. A AGU baixou uma resolução de que, em matéria trabalhista de valores até R$10 mil, o advogado da União poderá deixar de recorrer. Poderá deixar, se ele entender que tem razão, deve ir até o fim. Só que hoje, se ele não recorrer, ele é passível de uma medida disciplinar. É por isso que nós vemos, principalmente na área de vocês, aqueles recursos heróicos e procrastinatórios, e que você fica indignado, revoltado, porque o juiz já lhe deu barba, cabelo e bigode, e o cara está ali do outro lado litigando, mas ele é obrigado, porque senão ele é passível de uma medida disciplinar. E a AGU baixou também uma outra resolução, que eu sabia que estava sendo gestada lá, e pressionei o ministro Luiz Adams, quando nós voltávamos do 20º Congresso Nacional da OAB em Curitiba, que dizia, e depois desse encontro nosso ela foi publicizada, também uma resolução de que matérias já pacificadas por acórdãos e súmulas do Supremo e do STJ, também o advogado público poderá deixar de recorrer. Né? E isso nós vamos tratar na forma da lei no novo CPC. Nós tivemos até hoje, como vocês sabem, 2 códigos de processo civil. O de 39, chamado Código dos Estados, e o atual que está em vigência, de 1973, em que vocês aqui não eram nascidos. Né? Portanto, vocês estão participando agora, hoje aqui, de um momento histórico, né? Porque é a gestação do Código do Povo Brasileiro que nós pretendemos dure os 40 anos que o atual está durando. Daí esse interesse e essa maior mobilização dessa geração em participar de uma lei tão importante. Esses 2 códigos, o de 39 e o de 73, eles foram feitos em períodos ditatoriais. Né? O de 39 na ditadura Vargas e o de 73 na ditadura militar. Não que isso comprometa a qualidade da legislação, mas muda, sobretudo, a forma pela qual eles foram e o atual, esse novo projeto, está sendo elaborado. Antigamente, uma comissão de juristas se reunia entre 4 paredes, né, elaborava o código, mandava para a Casa Civil do Governo, tramitava entre a Câmara e o Senado, uma vacatio legis de 1 ano, né, e você que se virasse, nós, operadores do direito, para entender o que é que estava ali, entender como aqueles institutos deveriam ser manuseados, e, enfim, aí vai se desenvolvendo toda a jurisprudência e a doutrina. Esse novo CPC, a principal marca dele é justamente a participação popular. E eu, como relator, tenho obtido o reconhecimento, né, da sociedade brasileira, sobretudo do mundo jurídico e acadêmico, de que estou absolutamente desprovido de qualquer vaidade pessoal de que este não seja o Código Sérgio Barradas Carneiro. Eu não quero que seja conhecido como é o chamado Código Buzaide. Ao contrário, eu estou desempenhando uma tarefa em que, para mim mesmo, eu quero ser o sintetizador de todas as aspirações do consenso, né, dos processualistas deste país. Eu quero que o máximo de pessoas se vejam nesta lei. Né? Pessoas que possam dizer, não, eu fui lá, palestrei, debati, defendi esse ponto e ele está aqui. Quanto mais pessoas se virem nesse código, nesta lei, quando aprovada e sancionada, maior a sua legitimidade, maior o seu grau de apoio, menor o seu nível de resistência. Então, esse tem sido o meu esforço. Eu já fui, sem cronologia, ao Rio Grande do Sul, palestrar na faculdade que Getúlio Vargas se formou. Essa é a 4ª vez que venho a São Paulo, né, debater o CPC. Fui a Curitiba, fui 2 vezes a Belo Horizonte em 3 eventos, fui ao Rio de Janeiro, na Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, fiquei sabendo que lá no 2º estado mais importante economicamente da nossa federação, 75% dos processos são de assistência judiciária gratuita, né, para vocês verem a explosão da cidadania do nosso país e o desejo das pessoas de buscarem na justiça os seus direitos. Fizemos 2 eventos em Salvador, que é a minha terra,
né? Fui a Maceió, Recife, estou voltando para lá dia 16 pela segunda vez, fui a Natal, Fortaleza 2 vezes, e a João Pessoa, que nos deu o único presidente, o único homem que foi presidente do Legislativo, do Executivo e do Judiciário, que foi Epitácio Pessoa. Aqui para os mais jovens um pouco de história e curiosidade, né? O único brasileiro que foi presidente do Legislativo, do Executivo e do Judiciário, né? Tiveram outros que participaram, não como presidente, né? Como Nelson Jobim, foi ministro, não presidente, né? Ministro, deputado e ministro supremo. E a agenda continua, né? Vou a Valença, lá numa cidade... Estive em Vitória da Conquista semana passada, vou a Valença, no interior da Bahia, no dia 26, e vou a Goiânia, que é a terra da minha esposa, dia 29. Participei de todas as audiências públicas às quartas-feiras, na Câmara dos Deputados, fui ao 20º Encontro Nacional da OAB, fui ao 10º Encontro Nacional dos Defensores Públicos, fui ao Congresso Nacional do Simprofaz, dos advogados da Fazenda Nacional, fui ao 7º Congresso Nacional do IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, do qual eu sou um dos 3 brasileiros sócio-honorário, ao lado do ministro Salvo Figueiredo, do professor João Batista. Vim aqui discutir com o IASP, o Instituto de Advogados de São Paulo, discutir com o TRT e o Instituto de Advogados de Minas Gerais. Enfim, isso aqui é o que eu me lembro. E esse projeto, quando ele chegou fazendo justiça, a comissão de juristas, eles fizeram 10 audiências públicas e enviaram o anteprojeto com 970 artigos para o Senado. No Senado, houve também a continuidade de audiências públicas e, entre a tramitação do anteprojeto da Comissão de Juristas e do Senado, esse trabalho foi acompanhado pelo site do Ministério da Justiça, que recebeu milhares de sugestões de aperfeiçoamento do anteprojeto e do projeto na tramitação do Senado. Quando ele chegou com 1.007 artigos na Câmara dos Deputados, por determinação do presidente Fábio Tradi, e é bom que se faça justiça à condução dos trabalhos da comissão pelo deputado Fábio Tradi, que tem sido brilhante, ele determinou que no site da Câmara dos Deputados, www.câmara.gov.br, lá tem um espaço chamado E-Democracia, que é um portal que discute os principais projetos em tramitação na Câmara. E, dentre outros, estão lá o Código Florestal, por exemplo, e o CPC. O que é que eu estou dizendo? É que qualquer brasileiro ou brasileira, do Oiapoque ao Chuí, dos 5.564 municípios brasileiros, pode e deve contribuir para o aperfeiçoamento desta lei. Aqueles que são estudantes, por exemplo, se fazem direito, eventualmente podem ter um pai ou um avô, né, que são do meio jurídico, pode sentar o pai e o avô do lado e dizer: meu pai, meu avô, olha aqui e tal, vamos fazer uma sugestão, pode ter até uma aula ali. Então, houve essa possibilidade. Só um parênteses. Quando as pessoas mandam essas sugestões, ainda que seja pela internet, como é que isso é lido e segregado? Isso é possível? Conseguirem ler tudo? Porque já foi fechada essa possibilidade agora de sugestões. Nós recolhemos 400 emendas através do site do E-Democracia, recebemos 90 e-mails com sugestões. E as entidades do mundo jurídico e a academia fizeram questão de apresentar por escrito. A USP aqui, por exemplo, apresentou um projeto quase que completo, né, sobre o CPC. Então, houve assim, procuraram os deputados, tivemos 900 emendas de deputados, só para vocês terem uma ideia, no Senado foram 300 emendas. Nós tivemos 3 vezes mais. De forma que ninguém pode dizer que não teve a oportunidade de participar. Essa possibilidade é uma possibilidade que tem um precedente no mundo hoje, que é a Islândia, né? Um país de 200 mil habitantes, 100% conectado com a internet. Eles estão fazendo uma nova Constituição agora e o povo está dialogando, participando diretamente com os seus representantes no parlamento e com o governo.
O projeto ele tem 5 relatores parciais, né, na parte geral, e aí vai ter que ter uma adaptação, porque a parte é menor do que o livro, né? Aham. Nós vamos ter que fazer o livro para poder fazer a parte geral, e se tem parte geral tem que ter uma parte especial. Nós vamos ter que mexer nessa estrutura dele, e essa parte geral ficou com o deputado Efraim Filho, que é do DEM da Paraíba. É um advogado militante, um menino novo, mas muito talentoso, muito correto. Tem a parte do processo, ele está assessorado por um grande processualista, que é o Rinaldo Mouzalas, do Rio Grande do Norte. Da Paraíba, desculpe. Da Paraíba. O outro subrelator é o deputado Jerônimo Gergen, que é do PP do Rio Grande do Sul, e que está sendo assessorado pelo Daniel Mitidiero e alguma coisa pelo Marinoni. Luiz Guilherme, né? A outra parte é dos procedimentos especiais, que está com o deputado Bonifácio de Andrada, cuja família está no parlamento nos representando desde o Império, né? Eu falo isso, ele dá risada, mas é verdade, né? E ele foi inicialmente assessorado por um menino também. Eu chamo menino porque eu sou mais velho, eu vejo essa geração brilhante, é o Leonardo Carneiro da Cunha, que é um grande processualista e professor de Pernambuco, e depois ele migrou para um consultor da Câmara, o Gilvan. Tem a parte de execução, que ficou com o deputado aqui de São Paulo, o deputado Arnaldo Faria de Sá, foi assessorado diretamente pelo Fred Didier Júnior, que é o meu principal assessor, meu braço operacional, é o maior processualista da Bahia, inegavelmente, um menino de 37 anos, que é mestre, doutor, pós-doutor, professor da UFBA e aqui da USP, né? E de forma que o Fred é o meu braço executivo, operacional, que eu busquei para me assessorar. E a parte de recursos, que ficou com o deputado Hugo Leal, do PSC do Rio de Janeiro, e que além é um advogado militante, tem escritório de advocacia, fez muita coisa pelo escritório dele, mas também teve a participação do desembargador Alexandre Câmara, que entrou no Tribunal do Rio de Janeiro pelo 5º, ou seja, ele era um de nós. Ele tem a visão do lado da barriga do balcão e depois do juiz, né? Desculpa. Então, quais são as principais mudanças? Essa parte geral, que sobretudo consagra a boa-fé objetiva. O atual CPC fala muito de má-fé, mas o novo CPC vai tratar muito do princípio da boa-fé, da cooperação entre todos os atores processuais. Vai trazer uma ordem cronológica dos processos, e aí recentemente houve uma sugestão de que esta ordem cronológica seja estendida também ao Ministério Público. Ordem cronológica de julgamento? Julgamento, por entrada dos processos. Essa ordem só poderá ser alterada motivadamente, né, pelo juiz. Há processos bem mais fáceis, processos que ele resolve na audiência, né, de conciliação, de instrução. Tem, no segundo grau, quando o relator poderá, em decisão monocrática, também motivadamente passar à frente dos outros processos. A lista dos processos deverá ser pública, disponibilizada, até para que a parte possa verificar quando, possivelmente, cronologicamente, o seu processo poderá ser julgado. O projeto do Senado esqueceu de incluir o direito trabalhista entre o elenco dos ramos de direito em que o CPC poderá ser aplicado supletivamente, só citou o eleitoral, o penal e o administrativo. Hoje, no novo CPC, cada ação é julgada de forma independente, mesmo os diversos autores pleiteando a mesma questão jurídica, né? Até porque em 1973 vocês não eram nascidos, nós não tínhamos internet, TV a cabo, telefone celular, não tínhamos as ações de massa, né? Não era
uma coisa daquela época. Esse novo CPC ele vai criar o incidente de resolução de demandas repetitivas, que o texto do Senado, com todo respeito a todos que trabalharam nele até o momento, chegou na Câmara com vários problemas. Uma inconstitucionalidade, querendo no Código de Processo Civil determinar a forma que o tribunal deveria processar esse incidente, o que é uma matéria de lei de organização judiciária. Nós temos aqui em São Paulo um tribunal com 356 desembargadores, no Acre tem 9. Então, nós devemos deixar que o tribunal se organize para processar esse incidente da forma que lhe convier. Esse era um primeiro problema que tem no texto do Senado. O segundo é que ele estabelecia que o juiz, as partes ou o MP poderiam suscitar a instância superior de forma preventiva de que aquela causa de pedir seria um incidente de demandas repetitivas. Ora, o juiz não pode abdicar do seu dever de julgar. Ele não pode pegar e dizer aqui, bom, eu não vou julgar, vocês aí em cima decidam para me dizer o que é que eu vou fazer. Então, o juiz não pode ser um dos responsáveis por suscitar isso. O incidente não pode ser suscitado de forma preventiva, porque você não tem como saber se aquela causa será uma demanda repetitiva. É preciso, portanto, que... Só abre um parênteses, esse incidente de resolução de demandas repetitivas, que foi incluído agora no novo Código de Processo Civil, é como, a grosso modo, uma repercussão geral, um recurso repetitivo para a primeira instância. Ou seja, o juiz, como está no projeto inicial que eles vão modificar, o juiz recebe uma demanda, uma tese. Isso aqui está com cheiro de que vai repercutir num grau grande da sociedade. Suscita um incidente, o tribunal decide a tese rapidamente e na primeira instância já mata os processos que foram distribuídos e que virão. Então seria jurisprudência, assim, poder judiciário e jurisprudência muito fortes nesse novo código. Haverá a possibilidade do distinguish, a possibilidade de você distinguir a sua ação, de você dizer ao juiz, alto lá, a minha ação não é exatamente isso que vocês estão tratando como ações de massa, ações contra plano de saúde, previdência, bancos, né? Eles estão falando uma coisa e no meu eu estou pedindo especificamente uma outra coisa diferente. Então você poderá distinguir a sua ação. Então nós fizemos na Câmara, nós vamos fazer na Câmara, esses aperfeiçoamentos com relação a este instituto. Os prazos hoje que são contados em dias corridos, há uma demanda da nossa OAB de que eles sejam contados em dias úteis, pela velha citação aos advogados das quintas-feiras. Nós não perdemos prazo, né? O que atrapalha os processos são os prazos impróprios dos juízes e os prazos das prateleiras, né? Nós, advogados, não perdemos prazo. De forma que recebemos na quinta, perdemos a sexta, sábado, domingo. O advogado não tem essa folga e, então, haverá essa mudança de dias corridos. Serão 15 dias. O governo, o poder público, perderá aquele privilégio do prazo em quádruplo, vai ficar apenas com o prazo em dobro de 30 dias para recorrer e para contestar. Apenas os embargos de declaração que ficarão com 5 dias. Houve um folclore dizendo que iam acabar os recursos, né? Não passa de folclore, porque com todo o esforço para concretizar esse anúncio, eles disseram que acabaram com o agravo retido. Na verdade, só mudou a forma, né? Porque ao invés de você impugnar cada decisão interlocutória, no caso da contestação, você poderá fazer no momento, todas as alegações no momento da contestação e em todas as fases do processo, você deverá fazer a impugnação no primeiro momento em que você possa se manifestar, de forma oral ou escrita, e isso será julgado na apelação. De forma que muda a forma, né? Mas, na verdade, não se extingue. Não sei se por má fé, eu quero crer que seja por má fé,
né, e não por ignorância, começaram a dizer que nós estávamos evitando a defesa, né, estávamos afrontando o princípio da ampla defesa. Na verdade, nós só tínhamos que nos preocupar com a preclusão. Né? Você tem o momento próprio para fazer aquela impugnação, porque senão o seu direito preclui. Isso você faz hoje pelo agravo retido, e no novo CPC você fará essa manifestação, você fará esse registro, que poderá constar tanto da contestação quanto da apelação. Então, vai mudar apenas a forma. E fizeram um outro esforço para acabar com os embargos infringentes. Preciso explicar também? O embargo infringente, que é usado apenas hoje como em 1% dos processos no Brasil, mas com um índice de 50% de aproveitamento. A questão dos embargos infringentes, ele apenas atrasa o processo na horizontal. Né? Há realmente uma perda de tempo. E aí eu rodei esse Brasil e as pessoas diziam assim: Sérgio, tira os embargos infringentes, é só 1%, não vai fazer falta. Aí o outro lado dizia assim: poxa, Sérgio, para que você vai tirar os embargos infringentes? Pô? É só 1%. Né? E tem um índice de 50%. Né? Aí eu ficava ouvindo os dois lados. Na verdade, ele atrasa o processo, como eu disse, na horizontal. Esse voto divergente, né, que é o voto que perde no 2-1, ele não deixa de constar dos autos e vai subir de qualquer forma. Agora, com relação à rescisória, né, ele é um recurso ordinário. Fora dali, você só tem o recurso especial, o recurso extraordinário. Então, a minha ideia é mantê-lo apenas na ação rescisória. A gente tira ele da apelação, né, e mantém ele apenas na ação rescisória. É um meio termo, é uma forma de você contemplar os dois lados. Né? Agora, vai haver um agravamento da sucumbência recursal para as pessoas recorrerem, vai ficar mais caro, e aí é uma decisão que o profissional do direito vai ter que discutir com o seu cliente. Se o recurso é meramente protelatório, ele vai agravar as condições do cliente e terá que ter essa decisão. Nós queremos acabar com os recursos meramente protelatórios. O embargo de declaração, né, que muitas das vezes é meramente protelatório, né, só faz irritar o juiz, porque é como se você estivesse dizendo que ele é como o médico do passado, antes do computador, que fazia aquelas receitas que ninguém entendia, só o farmacêutico. Né? Você dizer a um juiz que a sentença dele não está clara, né, só serve para irritar o juiz. E um dos pilares do novo CPC é justamente a motivação das decisões do juiz. No novo CPC, não serão as sentenças apenas, mas todas as decisões terão que ser motivadas. Muitas vezes o advogado se esmera para fazer uma petição inicial, acha que fez uma grande petição inicial e o juiz escreve lá: complete-se a inicial. E o cara fica louco, alucinado. O que é que significa aquilo, porque ele não diz exatamente o que é complete-se essa inicial, no que é que ele está sentindo falta. E aí você volta para o escritório, perde tempo, pede aos colegas para rever a petição, vai dar uma cantada no chefe do cartório para saber como é que o que é que seu chefe acha que está faltando aqui, enfim, você perde tempo. E se ele disser objetivamente o que é que ele acha que está faltando, você com o pendrive chega lá na sala da OAB, né, bota o pendrive, pega uma folha de papel ofício, imprime de novo. E nós queremos passar dessa fase do papel. Né? Na verdade, nós queremos passar para o processo, todo ele eletrônico. Por isso que as empresas têm que se estruturar em matéria de TI, porque vai ter uma modificação grande para preponderar o meio eletrônico de transmissão dos dados. E aí vão ter regras, né? Tantos megabytes, tem que ser assim, não assado. Esse já é um outro problema. Né? E aí o cara fica lá, tipo, prazo, o negócio não vai. Então, assim, é bom que as empresas comecem
a já ver o que tem de regulamentação hoje, porque existe em alguns tribunais já essa regulamentação do meio eletrônico, e já comecem a se amoldar essa realidade. Eu acho que nós vamos chegar ao dia do formulário eletrônico, em que você vai ter lá o nome das partes, né? E você vai ter o espaço para você colocar as leis, né, que você está invocando, colocar o seu pedido, enfim, eu acho que nós vamos chegar a esse tempo. O Luiz Carlos Levenzon, que foi presidente da OAB do Rio Grande do Sul, certa feita ele me falou assim: Sérgio, você lembra, isso não é nem do tempo de vocês, isso é mais do meu tempo. Ele disse assim: lembra que antigamente a gente só queria colocar a nossa conta de banco onde a gente conhecia o gerente, porque a gente não queria ir no caixa. E hoje em dia, você não quer nem entrar na agência para falar com o gerente. Você, no caixa eletrônico, você resolve os seus problemas. Então, fazendo uma analogia caricata, o serventuário da justiça de hoje é o caixa de ontem. Vai chegar, esses serventuários vão ter que ser reciclados, ao invés de ficarem escrevendo aquele negócio e amarrando os processos no arame, no cordão e no elástico, né? Ele vai dar um clique, né, da movimentação processual. Então, esses embargos de declaração, eles poderão ter uma multa, né, de até 5% do valor da causa, em que o depósito do pagamento dessa multa será requisito de admissibilidade do recurso seguinte, proibirá novos embargos, se forem considerados manifestamente protelatórios pelo juiz. A questão do amicus curiae, o amigo da corte, né, que hoje funciona, é uma intervenção de terceiros, que funciona nos tribunais superiores, na lei de imprensa, que foi revogada, na lei do ficha limpa, na questão dos poderes do CNJ, a nossa OAB se apresentou como amicus curiae, amigo da corte no Supremo, para colaborar com aquelas decisões. A ideia do novo CPC é de que o amicus curiae seja admitido em todas as instâncias do Poder Judiciário. Entretanto, nós entendemos que, ao invés dele ser considerado como uma intervenção de terceiro, porque, na verdade, é alguém que vai auxiliar o juiz, nós devemos transferi-lo para um auxiliar da justiça, como é o perito, como é o serventuário. Entendemos que ele fica melhor como um auxiliar da justiça do que uma intervenção de terceiro. E essa decisão do juiz em admitir ou não, ela será irrecorrível, né? O atual CPC, ele não determina valor para as causas contra a fazenda pública e permite a compensação quando as duas partes são parcialmente vencedoras. No novo CPC, nós vamos fixar esses percentuais de honorários, não vamos permitir essa compensação, porque às vezes uma parte não tem. Houve uma grita, a Fazenda Pública começou a dizer que mas os advogados vão receber milhões dessa forma. E eu perguntei, e eu com isso? Eu sou advogado, né? Quem que permitiu o atraso desses processos durante tantos anos, gerando esses acúmulos de correção? Foram vocês, com os recursos heróicos e procrastinatórios. Então, vencida essa fase em que vocês acham que nós vamos receber esses milhões que se acumularam por culpa de vocês, nós esperamos que no tempo do novo CPC, esses processos não durem 20 anos, 15 anos, que processos como esse sejam coisas do passado. O ministro César Peluso vai decidir agora o processo mais antigo do Supremo Tribunal Federal, que tem 52 anos. O ministro Dias Toffoli não era nascido, né? E ele estava na faculdade. O ministro Luiz Fux recebeu um processo como ministro do Supremo, quando foram distribuídos os processos para ele, chegou às mãos dele um processo que ele estudou na faculdade no Rio de Janeiro, né? Ele ouviu falar, aquilo já era. Então, essa é uma coisa que nós precisamos virar a página, né? Com o novo CPC, nós queremos que isso sejam histórias da carochinha, né? Histórias do passado, apenas como curiosidades históricas.
O atual CPC ele tem muitas formalidades, muitos procedimentos cartorários de intimação juntadas de documento. O novo CPC, nós queremos simplificar o processo, ter menos testemunhas, né? Nós, advogados, que temos o orgulho de dizer que estamos lá na Constituição como parte indispensável do processo, devemos levar as nossas testemunhas. Advogado o juiz não gosta de testemunha. Testemunha são as prostitutas das provas, né? Como se diz no direito. Você prepara a testemunha. Vamos ter a intimação por e-mail e vamos adotar a videoconferência. As defensorias públicas gostaram muito dessa videoconferência porque elas lidam com uma clientela de baixa renda e você pode ter uma testemunha que, à época do fato, morava aqui em São Paulo e hoje mora em São Bernardo. Então, são pessoas que muitas vezes não têm o dinheiro, né, para transportar. E o defensor também não vai pagar do bolso dele, de forma que poderá ser ouvida, por exemplo, por videoconferência. Quais são os pilares desse novo CPC? Além da motivação das decisões do juiz, a eficácia normativa da jurisprudência. E aí os advogados os escritórios de advocacia deverão se preparar também como setor de pesquisa e acompanhamento da jurisprudência. De uma certa forma já começou hoje, né, Sérgio? Mas a advocacia, mesmo as empresas, isso vai mudar. Assim, hoje em dia, você não pode se preocupar com o seu processo, com o seu universo. Você tem que já olhar o macro. O cara que tem interesse naquela tese tem que buscar no STJ, no Supremo, qual que é o lead, em que está sendo discutido. Está muito por dentro, porque senão não adianta ele ter o processo dele e o outro repetitivo ser julgado. Então, os tribunais terão que velar pela sua jurisprudência. O texto do novo CPC vai trazer um caráter bastante pedagógico com relação a isso. Obviamente que haverá uma modulação dessa jurisprudência. Existem decisões que servem para um determinado período histórico, né, mas não servem para outro, né? A escravatura, a questão da união homoafetiva, o casamento entre pessoas do mesmo sexo e assim sucessivamente. Essa questão estava no lugar errado, estava no final de recurso, nós trouxemos para a parte geral das sentenças. Eu acho que essa eficácia normativa da jurisprudência, ela vai beneficiar, sobretudo, ao bom advogado. Ao invés de dizer assim, a ditadura do judiciário, não sei o quê. Não, não é. Vai beneficiar o bom advogado. Quando o advogado for procurado por um cliente, ele vai dizer, olha, eu desaconselho a você entrar com essa ação, porque esse assunto já está pacificado no Brasil e a decisão vai de encontro à sua pretensão. Então, mas, como todos os ramos da atividade, existem os bons e os maus profissionais, do mesmo jeito que existe o bom e o mau político, existe o bom e o mau advogado. Então, pode o advogado, de forma temerária, né, querer ingressar em juízo, né, apenas para faturar, tomar o dinheiro do cliente, e ali o bom promotor que tem que se manifestar, boa promotora, né, porque vocês estão tomando todas as vagas das carreiras jurídicas, né, a boa promotora que estuda, né, vai se manifestar nos autos, e o bom juiz também que estuda e que vai logo matar aquele processo, até porque ele será obrigado a fazer isso. O que não impedirá o bom advogado, o excelente advogado, o excepcional advogado, né, fazer menção àquela jurisprudência e contraditá-la, para que ela possa ser modificada, né? Então, isso que eu digo, essa eficácia normativa da jurisprudência, ela vai favorecer aos bons profissionais, porque ela poderá ser afrontada, desde que seja uma tese realmente excepcional, capaz de fazer com que ela seja revista. O novo CPC, ele vai incentivar fortemente a conciliação e a mediação, porque a conciliação faz coisa julgada, diferentemente do processo com trânsito em julgado que cabe à rescisória. Então, a conciliação faz coisa julgada e será fortemente incentivada. Cada tribunal deverá ter um cadastro,
né, de mediadores e conciliadores, que obviamente serão pessoas preparadas e que deverão ter um curso de entidade reconhecida. E não se confundem, o mediador faz o esclarecimento dos aspectos processuais e o conciliador é alguém treinado, alguém preparado para estimular a conciliação sem ser parcial e sem ter nenhum tipo de constrangimento, né? Nós vamos, como foi dito aqui, incentivar essa travessia para o processo dos atos eletrônicos. Isso nós vamos fazer, haverá uma parte destinada a fazer essa indução, até a própria redação do novo CPC vai eliminar termos como radiograma, telegrama, papel, né? Pois é, mas o atual CPC tem. Nós vamos eliminar isso, né? Você já vai induzindo na própria redação, na terminologia empregada, que nós estamos fazendo essa travessia, obviamente resguardando as diferentes realidades do país. Esse processo eletrônico, não é esse o termo correto, chamar processo eletrônico, mas fica mais fácil de todo mundo entender. Esse processo eletrônico ele já é uma realidade nos tribunais superiores e na Justiça Federal. Ele não é uma realidade na Justiça Estadual. Então, a vacatio legis, a vacância da lei, quando eu colocá-la, o prazo, eu pretendo colocar um prazo fixo, né, que abranja o período de 1 ano, mas com prazo fixo. Por conta de quê? 2 coisas. Primeiro, a academia. Quando, na minha época de estudante, lá na nossa Salvador, só tinham 2 faculdades de Direito. A Universidade Federal e a Universidade Católica. Hoje tem 50 faculdades de Direito só em Salvador. Então, o ensino do direito hoje é algo mais complexo do que antigamente. Eu não posso permitir, por exemplo, a entrada em vigor de uma lei no mês de abril ou no mês de setembro, em que um professor de direito processual entre na sala e diga: turma, entrou em vigor hoje o novo CPC. Tudo que eu ensinei para vocês até ontem, até a aula passada, né, foi modificado. Então, nós temos que levar em consideração hoje o ensino jurídico no país e colocar um prazo fixo. A segunda coisa é que tem que se observar o princípio de 1 ano, no prazo de 1 ano, os princípios da anterioridade dos orçamentos. E nós precisamos mandar um recado no estabelecimento da vacatio legis para que a primeira instância, né, a Justiça Estadual, seja induzida também a se preparar para o processo eletrônico. Hoje, um juiz do STJ, ele tem um aparelhinho desse aqui, como instrumento de trabalho, porque de qualquer lugar do país ele concede um habeas corpus com assinatura eletrônica. Faz parte do trabalho dele ter um iPhone, né, para poder dar decisões. Então, nós vamos fazer essa travessia. Me permitam aqui fazer uma incursão no direito de família, que ao lado do direito constitucional e do direito comparado, são as minhas grandes paixões na área do direito. Eu sei que vocês são da área tributária, mas todo mundo aqui tem uma família. Todo mundo aqui faz parte de uma família. Então, eu vou fazer aqui uma breve incursão na área do direito de família, porque lá também nós vamos fazer algumas modificações. A questão da conciliação, por exemplo, nós não vamos inovar, porque já é assim. Então, nós vamos consagrar a questão da conciliação no direito de família. Hoje, quando nós distribuímos uma ação de direito de família, independentemente da vara em que é sorteada, nós somos obrigados a ir ao núcleo de conciliação. Já é assim hoje. Eu não estarei mexendo na organização do Poder Judiciário. Se há conciliação, o juiz conciliador, que é um juiz e preparado para fazer essa conciliação, ele reduz a termo, vai para o juiz da vara em que foi sorteado e ele homologa. Se não há conciliação, não há acordo, ele reduz a termo os pontos controversos e aí o juiz vai começar lá
uma nova tentativa de conciliação. O que é que nós vamos mudar? Nós vamos fazer com que a citação seja feita sem a cópia da inicial. Isso, para quem vive o direito de família, sabe que pode ser um elemento de celeridade no processo. Porque quando a parte ré hoje recebe a cópia da inicial e vê a proposta de partilha dos bens do outro lado, né, com a raiva e as emoções dos restos de amor, ele já vai para a conciliação, né, para inviabilizar aquilo, já vai com raiva. Né, ele já vai dizendo que aquilo ali ele não aceita, mas não aceita já por raiva. Né. A pensão já é um absurdo. Né. Desculpem a expressão, eu não vou nem falar essa expressão porque eu estou sendo filmado, mas normalmente o sujeito... É porque a gente ouve verdadeiros absurdos, verdadeiras atrocidades. Né. O sujeito trata a pensão do filho como se fosse dinheiro para a ex-mulher. Né? E aí usa termos que não convém falar numa palestra como essa. Mas o sujeito fala para a gente. Né? Então ele vai para inviabilizar também a pensão, porque ele acha que é para a ex-mulher e não para os filhos. De forma que, se nós não mandarmos a cópia da inicial, o que é que vai acontecer? Nós, advogados, vamos com o nosso cliente, mas somos nós que falamos. E nós, advogados, temos o dever da urbanidade e da civilidade com o nosso colega e com o juiz. Então o juiz pega o processo e bota do lado, ele nem olha. Né? Diz, bom dia, doutores, o que é que nós estamos tratando aqui hoje? O casal é casado ou vive em união estável? É casado. Qual é o regime de bens? É parcial ou foi modificado? Não, é regime parcial de bens. Tem filhos de menores? Não, tem um só, excelência. Né? O outro já é de maior. Né? E... há alguma proposta? O casal tem patrimônio? Então você vai conduzindo de forma que as emoções são deixadas de lado. São os advogados que conduzem o processo junto ao juiz. E ali o juiz conciliador vai conduzindo a coisa de forma que é possível aumentar a possibilidade da condução sem que as pessoas tenham a oportunidade de falar. E quem é advogado de família sabe que há uma necessidade da parte de imputar ao outro a responsabilidade pelo fracasso da relação. É uma necessidade psicológica, acho que patológica. Foi o outro que foi culpado, quando na verdade não é isso. Os dois são responsáveis pelo êxito de uma relação, da mesma forma que os dois são responsáveis pelo fracasso da relação. Mas há essa necessidade de imputar ao outro essa... Então, se eles não falam, apenas concordam, né, com a condução do advogado, nós aumentamos a possibilidade de êxito. Na questão da execução, e aí eu vou voltar à parte de família, isso já mudou há 6 anos, e contra a Fazenda Pública isso é disciplinado pela Constituição de 88. Na parte de alimentos, que é a minha área de direito de família, eu, logo na sentada, no arriar das malas, eu fiz uma proposta que a comissão terminou aceitando que fosse estendida para todo o processo de execução. É a possibilidade de você protestar o título. Né? A sentença ter, na área de alimentos, ter o valor de um título executivo que possa ser protestada no cartório de títulos de protesto, no Serasa, no SPC. Eu acho que isso é um elemento também de celeridade do processo, porque hoje todo mundo compra a prestação. E aí a pessoa vai comprar e diz assim, mas o senhor está com título protestado. Pensão do filho? Você deixou de pagar a pensão do seu filho? A pessoa vai ser mal vista. Né? Então é uma possibilidade da pessoa pagar a pensão do filho para não passar por esses constrangimentos. E aí quando eu fiz essa proposta, o pessoal disse assim, não, e por que não adotar para todas as outras execuções? Né? Vamos dar essa possibilidade de se protestar todos os demais títulos e não apenas a da pensão alimentícia. Ainda na parte de família, hoje, se a pessoa não paga, os avós são chamados ao processo e não há jeito de pagar.
você estaria livrando 100% dos trabalhadores brasileiros que ganham salário mínimo, né? Então, esse seria assim, o nosso piso seria o teto do regime previdenciário. Se a pessoa ganha R$5.000, você ia poder penhorar 20% ou 30% do valor que exceder os R$3.900. Essa é uma ideia. Vamos ver o que é que o relatório do deputado Arnaldo Faria de Sá nos traz na quarta-feira, dia 13, quando haverá essa apresentação. A desconsideração da pessoa jurídica, que a Fernanda falou aqui, ela será cabível em todas as fases do processo, né? Processo de conhecimento, cumprimento de sentença, execução, não suspenderá o processo. Nós eliminamos todas as hipóteses de sua incidência que estavam previstas no projeto. O novo CPC vai apenas dizer como fazer, manda ouvir as partes e os terceiros interessados e poderá ser requerido pelo MP ou pelas partes, pelo MP, quando convier. Então, com relação à desconsideração da personalidade jurídica, isso nós foi renumerado. Eu estava aqui com a Fernanda tendo uma dificuldade de localizar, porque eu já estou, tem o atual CPC, tem o projeto do Senado e tem os vários remanejamentos do meu rascunhão, né? Eu chamo assim o rascunhão, porque eu não poderia ficar parado debatendo, vindo aqui, eu estou desacompanhado aqui de qualquer outro membro da comissão, e fiz isso no Brasil todo. Então, eu tenho um rascunho de espera dos relatórios parciais. Eu não poderia ficar esperando os relatórios parciais me entregarem para, a partir daí, eu trabalhar. Então, minha cabeça, você às vezes desculpem, porque tem muita coisa já, do relatório, é do atual CPC, é do projeto do Senado, é do meu rascunho. O meu rascunho já tirou um lugar. Todo mundo tem que entregar agora dia 13 de março, né? Para 13. fechar. A questão do reexame necessário, né? Como eu disse a vocês, os procuradores municipais, estaduais, os advogados da União, eles são obrigados a recorrer a fazer esses recursos heróicos e procrastinatórios, porque senão eles são passíveis de medidas disciplinares. O novo CPC, independentemente daquelas resoluções a que eu me referi aqui da AGU, o novo CPC vai mitigar a possibilidade desse reexame necessário. Em matérias referentes à União, em processos de valores até 1.000 salários mínimos, né? O advogado da União poderá deixar de recorrer em valores até 1.000 salários mínimos. Nos estados, até 500 salários mínimos. E nos municípios, 100 salários mínimos. Nós não podemos abrir mão do reexame necessário, porque você imagine num município longínquo, onde o vento faz a curva no interior desse país, um prefeito mancomunado com o advogado e o procurador, que não é de uma procuradoria concursada, estruturada. Quem faz, às vezes, de procurador municipal, muitas vezes é o advogado que fez o eleitoral, é amigo do prefeito, e eles, mancomunados entre si, né, darem um prejuízo, né, de milhares ou de milhões de reais ao município, né, de forma que você precisa ter esse reexame necessário no tocante ao dinheiro público. Esse reexame necessário ele também poderá deixar de ser feito em matérias pacificadas por súmulas ou acórdão do Supremo Tribunal Federal e do STJ. Em questão da tutela de urgência e de evidência, nós vamos mexer na terminologia, porque todas as duas são tutelas antecipadas, né? Elas são espécies do gênero, tutela antecipada. Então, nós vamos fazer ali uns ajustes de forma para essa tutela de urgência, que é o risco do dano irreparável, e da evidência, né, que é o abuso de direito
de defesa ou propósito protelatório. Vão ser feitos esses ajustes terminológicos, todo o capítulo vai cuidar dessa tutela fundada nessa cognição sumária. Nós vamos consolidar tudo que já existe hoje sobre o assunto, o que tem de mais avançado no Brasil e no mundo. O que mais ouvi aí nas minhas andanças pelo Brasil? Num primeiro momento, tinham pessoas que queriam tratar as ações coletivas no novo CPC. E nós entendemos que ela tem que ficar de fora em lei extravagante. Da mesma forma, as execuções fiscais, que Letícia fica na minha cabeça toda hora, dizendo, mas o juiz tem hora que aceita de um jeito, o governo quer fazer de um jeito ou de outro, o que é mais conveniente. Mas nós entendemos também que essas execuções têm que ser tratadas em matéria própria. É um assunto complexo, tem uma lei tramitando no Senado, o debate é difícil, e vocês então convidam o relator desse projeto do Senado para vir aqui fazer esse bate-papo com vocês. Mas para alterar a execução fiscal? É. É? Tem um projeto lá no Senado tramitando. O projeto do Senado, ele tentou modificar o nome da reconvenção para pedido contraposto. Olha, essa foi uma das matérias que eu vi assim, maior unanimidade no Brasil todo, ninguém aceitou. Tem que ser reconvenção mesmo o nome, já tem doutrina e jurisprudência sobre esse termo e ninguém aceitou. É uma das mudanças que eu vou fazer com maior tranquilidade, é manter o termo reconvenção. A ação monitória, o Senado tirou, e no Brasil inteiro também foi outra quase que unanimidade, não mexer na ação monitória, se possível aperfeiçoá-la, ampliar suas hipóteses para recebimento, por exemplo, de um cheque, né, que você não apresentou no tempo devido, mas ali tem nome, tem data, né, tem o valor expresso, enfim. Há um debate sobre a questão do relator e do revisor, no segundo grau, em que as pessoas questionavam o papel do revisor, dizendo que todos que lidam com o processo cumprem naturalmente o papel de revisor, e as partes que fazem, que estão na lide, elas também fazem esse papel. Então se questionou o papel do revisor, eu vou ver como é que nós vamos fazer isso. O MP, nós vamos tirar ele de todas as ações em que não tenha um incapaz ou que ele não tenha que funcionar como fiscal da lei. O que faz uma promotora, né, ou um promotor numa ação de divórcio com duas pessoas maiores de idade sem filho numa ação consensual? Vamos liberar eles para que eles possam estudar ações de maior complexidade que exijam um tempo maior deles. Já falei aqui do processo eletrônico, a questão do agravo de instrumento. O ministro Teori Zavascki me pediu, me sugeriu que eu tire esse nome instrumento, né, porque é o meio físico. São detalhes, nuances que incentivam a travessia. Abacácio Legis eu já falei, né? A minha pretensão é dar um prazo tradicional de 1 ano, mas sobretudo uma data física, em função da academia e da instrumentalização do primeiro grau. O projeto do Senado trata o credor, trata como credor e devedor o exequente e o executado. Nós vamos apurar essa terminologia. O procedimento não contencioso tratado como procedimento de jurisdição voluntária, né, é outra troca de nome também que nós vamos manter o já consagrado. O projeto do Senado trata a nossa procuração para representar o nosso cliente como instrumento de mandato, e não é isso. O instrumento de mandato, na verdade, é o contrato que nós assinamos para prestar o serviço. Nós temos que ter realmente a procuração. Tem essas pequenas coisas no projeto. A revogação do artigo 1º, do parágrafo 1º do artigo 105, que não vai alterar o sistema atual, que os municípios que não têm procuradoria contratam a nós, advogados. Nós vamos suprimir para induzir a possibilidade da criação da procuradoria, né? Mas só não podemos mexer na representação
do município. Essa exclusão vai servir assim como um efeito simbólico para estimular o prefeito a estruturar a sua procuradoria. A inicial e a contestação vão conter o endereço eletrônico do advogado, devem constar ainda a profissão, o estado civil, a existência de união estável, né? A pessoa dizer que vive em união estável porque ela, normalmente, ou ela é solteira ou ela é divorciada, né? E ainda há um resquício de separados, né? Com a emenda 66, da qual foi citada aqui, que eu fui autor, nós acabamos com o Instituto da Separação Judicial, que impedia as pessoas de se casarem. E ainda existem pessoas que não fizeram a conversão da separação em divórcio. Então, elas permanecem separadas, mas vivem em união estável, né? Então, na petição, na contestação, deve constar esse estado de convivente, né? O CPF e o CNPJ, o domicílio e residência do autor e réu. Tem expressões que fala do juiz, mas fica melhor órgão jurisdicionado, porque servirá tanto para o primeiro como para o segundo e o terceiro grau. Os embargos infringentes eu já falei. A ação rescisória, que hoje é de 2 anos, o projeto do Senado diminuiu para 1, nós vamos voltar para 2, é um prazo razoável, consagrado, não há que você mudar apenas por mudar. A homologação de sentença estrangeira, a cooperação internacional, nós fizemos alguns aperfeiçoamentos, né? O que mais que eu vi pelo Brasil? A supressão dos artigos que tratam do nascituro. Isso é uma coisa que em 1973 nós não tínhamos. Esses testes de DNA visavam apenas a questão do testamento e a participação da herança, né? Hoje já há esse reconhecimento jurídico do nascituro. A questão da apelação, né? O atual CPC, o que é que ele diz? Que a apelação é recebida sem proporcionar a eficácia imediata da sentença. O novo CPC, o projeto do Senado, ele inverteu. Ele diz que a sentença tem eficácia imediata e que a apelação dirá em que efeitos ele será recebido. Mas a apelação é interposta no primeiro grau. A questão toda, como tudo no mundo, né? Rousseau disse que a desgraça da humanidade aconteceu quando o homem fez a primeira cerca, né? Então o problema todo é quando envolve dinheiro. Tem várias questões que não há nenhum problema a eficácia imediata da sentença. A própria pensão alimentícia, mesmo envolvendo dinheiro, é uma delas. A obrigação de fazer e não fazer, não há nenhum problema com a eficácia imediata. Mas quando entra um grande volume, aí se tem esse problema com relação à eficácia imediata. E aí o amigo de vocês aqui, o Costa Machado, fez um carnaval em cima disso, né? Dizendo, foi para a Veja, dizer que isso é um absurdo, porque na questão de uma herança, ele aí citou logo um exemplo que é caro, todo mundo entende, né? E 2 irmãos recebendo uma herança podem dar fim a essa herança enquanto tem um outro discutindo se é filho do mesmo pai. E todo mundo entendeu logo o exemplo dele. E o que é que nós pretendemos fazer? Nós pretendemos manter a eficácia imediata da sentença, mas fazer a apelação, tirar do primeiro grau e interpor diretamente no segundo grau. Porque aí o relator, num prazo razoável, ele poderá dizer em que efeitos ele recebe, se ele mantém a eficácia imediata da sentença ou se ele suspende porque o mérito requer um tempo maior. Ao fazer a interposição direta no segundo grau, nós economizamos aí no barato 1 ano, mais ou menos, 1 ano. E se nós estabelecermos um prazo só para que ele diga, independentemente do mérito, no segundo grau, de que não há nenhum risco em se manter a eficácia imediata da sentença, nós estaremos privilegiando a celeridade sem afrontar os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. O objetivo é a celeridade, mas sem afrontar esses princípios.
Então, isso é uma coisa que o deputado Vicente Arruda, toda sessão ele fala, né? E se o processo for eletrônico, mais fácil ainda, né? Por isso que nós queremos fazer essa travessia, porque aí o juiz do segundo grau, ele vai ter ali na tela do computador, isso aqui não, mantém a eficácia imediata da sentença, né? A questão da penhora tem que ver a questão dos homônimos, né? A questão dos homônimos é uma questão que nós vamos ficar atentos, né? O que mais? Que a questão da penhora que você falou aí, nós vamos estabelecer o respeito às regras do faturamento, né, para que não inviabilize o funcionamento da empresa. Vai ter um dispositivo assim? Vai ter um dispositivo assim. Que não tem hoje na redação atual? Não tem, nem no meu rascunho antigo. É. Nós vamos fazer isso. Para que não comprometa o funcionamento da empresa, é a mesma lógica do salário. Penhora dos ativos financeiros, né? Exatamente. Na questão do seguro-garantia que você falou, eu lhe confesso que não me lembro. Não mudou. Mas você pegue um artigo de Gustavo Medeiros Melo, que nos influenciou, né? Eu aqui agora não vou dizer, porque todo dia muda, mas você vai pegar esse artigo aí. Então, concluindo, eu quero dizer a vocês o seguinte, que o novo CPC, ele não será o remédio de todos os males que afligem o Poder Judiciário no Brasil. Não será a panaceia de todos esses males. Nós vamos precisar que o Poder Judiciário se adapte com as disponibilidades orçamentárias que ele tem. Não adianta ele ficar imaginando que vai haver um acréscimo de recursos orçamentários para ele. Ele vai ter que trabalhar com esses limites orçamentários e se adequar ao processo eletrônico. Vai ter que requalificar os seus serventuários para essa nova realidade. Isso aí é um caminho sem volta. Ou eles se adequam, ou eles que vão emperrar o funcionamento do Poder Judiciário e a celeridade dos processos no Brasil. São os prazos impróprios das prateleiras, né, da impossibilidade dos juízes se manifestarem nos autos, diferentemente de nós, advogados, que cumprimos os nossos prazos. E as faculdades, doutora Letícia, professora, vão ter que fazer nos seus currículos cursos de mediação, conciliação e arbitragem. Essas matérias, elas não poderão ser optativas. Elas têm que constar da grade regular, do currículo, da grade regular das faculdades, porque nós precisamos formar uma nova geração de operadores do direito voltados para a conciliação, a mediação e a arbitragem, não para a litigância e a beligerância. Nós saímos das faculdades hoje com a faca entre os dentes, para pegar para poder ganhar o nosso primeiro processo, né? E não é isso. Nós precisamos formar pessoas voltadas para a conciliação, a mediação e a arbitragem. É uma nova cultura, que eu disse, o texto trará um caráter pedagógico. E eu não falei aqui, me esqueci, nós vamos introduzir o chamado acordo de procedimentos no novo CPC. É um instituto que existe na Itália, existe na França, em que nós, advogados, né, vamos poder, por exemplo, perguntar, Eduardo, Fernanda foi sua perita alguma vez? Foi. É boa perita para você? É. Para mim também é. Ela já funcionou em processos meus. Podemos nós dois contratar a Fernanda como perita? Neste caso, podemos. Quantos dias nós damos para ela? 15 dias, Fernanda, está bom para você? Em 15 dias você nos dá a perícia? Dá. Então, olha, Eduardo, em 15 dias ela nos dá a perícia. Nós não vamos poder questionar a perícia dela, né? Apenas matéria de direito, né? E quantas testemunhas você tem? O máximo serão de 5. Eu só tenho 2, eu só tenho uma. Você acha que dá para ouvir numa tarde as nossas 3 testemunhas? Dá.
Então, vamos marcar o dia tal. Nós dois procuramos o juiz, dizemos, excelência, olha, eu e o meu colega entendemos que pega o calendário e diz assim, temos 15 dias aqui para a perita, vai ser uma perita comum, e mais no dia tal nós vamos ouvir as três testemunhas que nós temos. Ele tem duas, eu tenho uma. Então, isso é um acordo de procedimentos, de civilidade, de cooperação, de boa-fé entre as partes. Porque o que nós devemos buscar é a verdade, é a justiça. E não saber que ele tem um bom direito e eu tenho um mau direito, eu já vou preparado para ficar fazendo recursos protelatórios. Essa minha ação, ela não será bem contemplada, bem aceita no novo CPC. Então, se puder, se eu acho que eu tenho razão e você tem razão, não há por que nós não possamos atuar de boa fé, né, de forma leal, para buscar o pronunciamento do Poder Judiciário. Então, nós vamos colocar o juiz adstrito a essas nossas decisões. Então, isso está muito longe do que o Costa Machado falou dos juízes, dos poderes exorbitantes do juiz. O acordo de procedimento estará lá, ao lado do incentivo da conciliação, da mediação, né, a menção à arbitragem, a punição ao mau profissional, né, ao profissional que não tem um mau direito e que vai ficar tentando protelar, vai ter a sucumbência recursal, enfim. Então, esse é o conjunto de ideias que deverão estar presentes no novo CPC. E eu dizia ontem à noite aqui ao Fernando, ao Eduardo, ao Flávio, à Letícia, que me deparo hoje com um grande problema. É que, como eu sou suplente de deputado, depois de todo esse trabalho, eu vou apresentar o relatório, porque eu não permitirei que a vida me cometa essa injustiça. Eu vou entregar o relatório, vou pegar o protocolo e vou disponibilizar na internet. Eu poderei não estar lá no dia 1º de abril, porque o governador demitiu um secretário que me mantinha na Câmara dos Deputados. Então, o que vai acontecer a partir dali, quem vai sustentar os porquês, eu tirei o amicus curiae da intervenção em terceiro, botei como auxiliar de justiça, porque eu vou fazer apelação no 2º grau, eu não sei se serei eu mesmo, né? Então, não sei como o Brasil vai lidar com essa situação. Mas agora o prognóstico é que todo mundo apresente os relatórios parciais no dia 13 de março. E eu fico premido em 15 dias, em 2 semanas, para apresentar o meu, final, que consiste da análise de 900 emendas, 150 projetos, 400 emendas pela internet, o histórico de funcionamento da comissão e um parecer sobre os relatórios parciais. No dia que eu apresentar o relatório, haverá um pedido coletivo de vistas. Todo mundo vai pedir vistas para ler o relatório, embora eu vá disponibilizar antes do dia da apresentação. Até porque não vou ler o relatório todo, eu vou ler os principais pontos. Nós estamos listando 34 pontos como os principais para serem verbalizados, chamados a atenção. Mas é isso, né? E a perspectiva, depois da apresentação desse relatório, o que acontece no procedimento? Há um pedido de vistas coletivo, aí tem um prazo regimental de 2 semanas para se iniciar a discussão. Se não houvesse o pedido de vistas coletivo, que é uma coisa praticamente impossível, começaria a discussão. Mas haverá esse pedido. É muita ingenuidade achar que não haverá. Aprovação na própria Câmara. Aí começa a discussão, começa o debate. Feito o debate, vai à votação o meu parecer. Esse parecer, ele é votado, ressalvado os destaques. Um deputado pode não concordar que o amicus curiae seja um auxiliar da justiça, deva permanecer como uma intervenção de terceiros. Então, essa parte será destacada. Aí vota o meu relatório. Se ele for derrotado, o presidente designa um relator do vencido, né? Alguém que aí vai praticamente manter o atual CPC ou vai enterrar esse novo CPC. Então, é isso que acontece. Não sei quantos destaques serão feitos, né? Poderão ser feitos vários. Você pode ter várias sessões para concluir
o debate, a discussão desse... É por isso que eu digo, eu posso não estar lá, né? E, concluído isso, voltaria para mim, se lá eu estivesse, para fazer a redação final, porque eu posso perder algum destaque. A maioria pode entender que eu estou errado e aprovar algo diferente que está no relatório, eu tenho que compatibilizar, porque às vezes quando você mexe numa coisa, você tem que mexer em outras tantas, né? E aí, aprovado na comissão, vai para o plenário. No plenário é possível ter destaque supressivo, emenda substitutiva, enfim. Seria bom que eu estivesse lá para poder sustentar as teses que foram consensuadas, que foram debatidas, que foram negociadas com o mundo jurídico e acadêmico. Mas isso faz parte da vida, né? Eu também poderia ter morrido nesse período. Então, o cemitério está cheio de insubstituível.